Estamos iniciando mais um programa dessa série Chegou a Hora, onde analisamos as profecias da Bíblia Sagrada e o tempo, colocando as profecias numa linha do tempo. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos orar. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, te agradecemos porque o Senhor deixou na Bíblia Sagrada as profecias e tem dado sabedoria através do Espírito Santo para que possamos compreendê-las e saber em que tempo estamos vivendo. Abençoe as pessoas que estão assistindo esse programa nesse momento. Que a tua bênção esteja com eles, que eles possam ter entendimento da tua palavra. Te peço em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos o programa passado falando sobre a linha do tempo do Apocalipse. Vocês se lembram? Eu mostrei para vocês que a linha do tempo no Apocalipse, ela inicia antes da criação da Terra, com a queda de Lúcifer. Falamos ali sobre Apocalipse capítulo 12. Lembram-se disso? E depois, vários eventos ocorreram, culminando com a volta de Jesus, mas o Apocalipse continua 1000 anos depois da volta de Jesus, quando Satanás está preso por uma cadeia de circunstâncias aqui na Terra, durante o período do milênio, e os salvos estão com Jesus no céu. Olha que interessante. Então nós temos esse período de 1000 anos, que começa com a volta de Jesus, ou com a ressurreição dos salvos e a morte dos ímpios pelo resplendor da glória de Deus. Há um período de 1000 anos, onde Satanás fica preso, e aí vem a nova Jerusalém descendo do céu, os ímpios são ressuscitados para receber o seu julgamento final, sua sentença, e aí desce fogo do céu e nós temos a destruição. Então o milênio que marca o milênio é justamente essa primeira ressurreição, na volta de Jesus, e a segunda ressurreição, a ressurreição para a condenação. E nesse período, Satanás fica preso. Isso é chamado de a grande semana do tempo. Uma semana de 6.000 anos, onde várias coisas aconteciam. E muitas pessoas começaram a estudar sobre isso, dividindo em 1000 anos, 6 milênios, praticamente 4.000 anos até o período de Jesus, e mais 2.000 anos até a segunda vinda de Cristo. E depois 1 milênio no céu. Essa é a lógica desse estudo, não é verdade? E nós estamos aqui, em 2021. E a minha curiosidade, e creio que a curiosidade de vocês também, é descobrir em que ponto dessa linha do tempo nós estamos. 2021. Onde estamos? Em que tempo estamos vivendo, né? Existe um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, como início e introdução deste programa. É um vídeo onde o pastor Doug Batchelor, o pastor e presidente do Ministério Amazing Facts, ele fala um pouquinho sobre esses 7.000 anos, 6.000 anos na Terra e 1 milênio no céu. Preste atenção. We don't know the day and the hour. We can't set a date. But he said, when you see all these things, know that it is near. We can know when it is near. And I believe the Lord wants us to know that. And by the way, based on the signs, I believe it is near. Let me get you to consider something. There is, in the Bible, several epochs of time. You have about 2,000 years biblically from the time of Adam creation up to the time of Abraham. Now anyone can calculate this. Their ages are all given right there in the Bible. You just can add them up. Adam was born approximately 4000 BC. That's approximate. We don't know the exact date. Part of the confusion is because it says Noah had Shem, Ham, and Japheth, and it doesn't tell us exactly when they're all born. But there's about 2,000 years from Adam to Abraham. Then you've got 2,000 years from Abraham to Jesus' first coming. Then you've got 2,000 years from Jesus' first coming to our day. And then if you read in the book of Revelation, it says in chapter 20, verse 4, they live and reign with Christ for 1,000 years. There's a seventh
1,000-year period for a total of about 7,000 years. Now, God, through the Bible, seems to work in cycles of 7. The world was created in 6 days, and then he added one for rest, which is the Sabbath day, and a total of 7. And then the Bible says a day with the Lord is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. That's 2 Peter chapter 3. And so many have wondered about this great week, millennial week of time. I did not invent this. A number of historians and Bible scholars have wondered about this, where you've got roughly 2,000 years, which is the age of the patriarchs. Then you have Abraham comes. He's the father of Jews. 2,000 years from Abraham to Christ. Christ then becomes really his birth and sacrifice is the birth of the church. Then you got 2,000 years from the time of Christ to our present day. And Jesus said, except those days be shortened, no flesh would be saved. So we see how things are accelerating in time, and many are wondering, then we spend 1,000 years living and reigning with Christ during the millennium. It's like 1,000-year Sabbath. And so some are wondering if this is giving us a template for how close to the end we are. Muito interessante isso, não é verdade? E faz todo sentido. Porque, veja, são vários eventos que marcam esse período 6-7, 6-7, presente em várias partes da Bíblia Sagrada. É impressionante. É da gente ficar pensativo. Eu vou voltar de novo a esse assunto em um vídeo próximo. Mas existe um outro vídeo, esse preparado pelo Dr. Walter Veig. Ele tem vários vídeos, eu escolhi um trechinho de um. Aliás, todos esses vídeos eu estou colocando um pedacinho, mas estou colocando o link abaixo. Então você pode ir lá e assistir o vídeo completo, embora alguns deles estejam em inglês. Esse do Dr. Walter Veig, ele fala sobre o pensamento dos pais da igreja e dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e como eles pensavam realmente sobre isso, sobre a semana milenial. Uma terra que passaria por 6.000 anos antes que viesse o milênio do Apocalipse. Preste atenção. Aqui temos um artigo da Wikipedia. Os primeiros pré-milenaristas incluem Pseudo-Barnabé, Pápias, Metódio, Lactâncio, Comudiano, Teófilo, Tertuliano, Melito, Hipólito de Roma, Vitoriano de Petal. Muitos desses teólogos e outros na igreja primitiva expressaram sua crença no pré-milenarismo. Em outras palavras, Cristo retorna e em seguida vem o milênio. Por meio de sua aceitação dessa tradição sexta septamilenial, o que isso significa? Essa crença alega que a história humana continuará por 6.000 anos e em seguida vai desfrutar de um sábado por 1.000 anos. O reino milenar. Assim, toda a história humana será um total de 7.000 anos antes da nova criação. Isso é história. Todos esses pais da igreja criam nisso. Vamos analisar alguns dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Éden é então totalmente restaurado. Aqui o rio da água da vida flui do Monte Sião. Aqui Adão reobtém a árvore da vida plantada ao lado do rio, que se divide em nascentes diferentes, como no princípio. Aqui novamente é o paraíso, o jardim que o próprio Senhor plantou há 6.000 anos. Eles claramente criam na semana cósmica. Thomas Preble, em seu livro The Two Adam, Os Dois Adãos. Antes que o primeiro Adão entrasse em conflito com Satanás, no qual caiu, o sétimo dia, ou o sábado, havia passado. Portanto, com o segundo Adão, antes do último e final conflito com Satanás e seus exércitos, no qual a vitória eterna será obtida para o Filho de Deus e seu povo, o sábado, ou 7.000 anos, terão passado. Eles criam nisso. Veja, todos eles, como os pais da igreja, vinculam isso à semana da criação. Para mim, isso é importante, porque tem esse veículo inacreditável com o sábado. E se o sábado
É o quarto mandamento, que prefigura um descanso final no dia cósmico de 1000 anos. Então o sábado ganha em proeminência. Então, esse dia de semana cósmica ergue o sábado a um status absoluto e podemos entender com mais clareza por que o sábado será a questão no fim dos tempos. O mundo foi criado em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou de seus labores. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, e ele cita os mandamentos. Com os judeus, cada 7º dia era um dia de descanso. Cada 7º ano era um ano de descanso, o ano jubileu. O número 7 na linguagem bíblica parece ser um número completo. Em 6 angústias, ele cita um versículo, e isso para mim é fascinante. Em 6 angústias, o Senhor estava contigo e te sustentará, e na 7ª, o mal não te tocará. Essa distinção vemos levada a cabo desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último de Apocalipse. 7.000 anos, portanto, me parece como completos. E eu espero, após os 6.000 anos de trabalho e labuta, perplexidades e sofrimento, o 7º milênio trará um jubileu glorioso. E tem esse versículo em Jó 5,19. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. E era assim como eles usavam esses versículos, não em termos de tempo literal, mas cósmico. Então, em 6 angústias, são os 7.000 anos, o Senhor estará contigo e te livrará em meio dos tempos difíceis, e no 7º, o mal não te tocará. Em outras palavras, nesse milênio, você estará salvo em seu descanso. Isso não é bonito? Isso foi o que J. Clarke escreveu em Advent Review and Sabbath Herald. A Bíblia responde a toda questão e soluciona toda dúvida. Eu gosto da maneira como ele escreve. Nesse livro bendito, o amante da história encontra informações plenas de eventos passados e futuros, começando com o primeiro Éden e estendendo-se a um período de 7.000 anos até o segundo Éden na Terra renovada. Aqui, o amante da profecia pode se banquetear com as palavras da inspiração, contando as cenas do porvir, a história futura de nossa raça e do planeta no qual habitamos. Temos um outro aqui, mas esse aqui é muito interessante, na minha opinião. O primeiro relatório da Conferência Geral de Cristãos esperando o advento do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que deve ter uma multidão aí, não é? É por isso que eu inseri essa citação. Todos criam nisso. O homem foi a última peça da confecção divina na semana da criação. Com isso concluído, e uma raça de agentes morais fabricada, Deus descansou no 7º dia de toda a obra que havia feito. Essa junção ao 4º mandamento é um tema que percorre essa teologia. E como eu disse, os pais da igreja criam nisso. E isso vem deles. Vem desde os tempos de Cristo até praticamente aos dias de hoje, podemos dizer. Dar a cronologia da profecia é traçar sua história de período a período, desde sua origem até sua consumação. Investiguemos, pois, mais especificamente o que o sábado prefigura e prevê. Essa é a questão do tempo do fim. E a Igreja Adventista do 7º dia tem dito constantemente que o sábado será a questão. Já vimos que isso prefigura um descanso futuro para o povo de Deus. Tem sido quase opinião universal da Igreja, tanto judaica como cristã, que o sábado prefigura uma condição gloriosa de repouso para a Igreja durante os 7.000 anos do mundo. Aqui ele diz de novo, os principais argumentos a favor disso são, em suma, os seguintes. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e constituiu o sábado um tipo de descanso futuro.
Portanto, podemos esperar que depois das angústias e comoções de 6.000 anos, haverá um descanso de 1.000 anos de todas essas angústias. A instituição dos sábados e jubileus entre os judeus tem sido considerada típica da mesma coisa. O terceiro argumento é de 2 Pedro, no qual ele diz que um dia é como 1.000 anos. O quarto eu creio ser o mais forte argumento, vem do capítulo 20 do Apocalipse, onde ele fala do reinado de 1.000 anos. Ou seja, se há um período de tempo específico que se refere ao repouso, ao milênio, então deve haver períodos de tempo específicos para os outros. E ele conclui assim: com essas considerações, agora procederei para mostrar que a cronologia da profecia, conforme registrada na Bíblia, nos apresenta 7.000 anos desde o início do exercício do governo moral de Deus sobre o homem, até o período final da conquista de todos os inimigos de Deus.